Nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023, estamos todos, os terráqueos, os habitantes da Terra, assombrados com o poder da covardia dos terroristas do Hamas ao atacar Israel, a pretexto de defender os palestinos, que são, ao contrário do que eles pregam, suas primeiras vítimas. Também temos a oportunidade de falar do grande sucesso das ginastas brasileiras Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares, que ganharam medalhas no Mundial de Ginástica Feminina, um feito inédito, né, para o Brasil. E a vitória do Botafogo no clássico contra o Fluminense, praticamente encaminhando, né, o título de campeão brasileiro deste ano de 2023. Eu quero agradecer a você que está aí firme nos acompanhando, comentando na medida do possível, transmitindo para as suas redes sociais. Quer dizer que isso aqui só existe por sua causa. Eu só existo por sua causa. Eu aqui como... parcial não, eu não sou imparcial. Eu sou independente. Não sou governo, não sou oposição, não sou direita, não sou esquerda. Eu sou você, brasileiro pagador de imposto, contra o Estado, contra a casta política burocrática e econômica, né, que contestam na prática a independência do cidadão brasileiro. Vamos começar repetindo uma frase do português Guterres, o secretário-geral da ONU. Nada justifica esses atos de terror. Guterres é o secretário-geral da ONU, mas essa frase que aparenta ser alguma coisa de maior impacto, não tem impacto nenhum comparado com o impacto da covardia do terror. O terrorismo é, sobretudo, covarde. A história da humanidade é bastante cheia de episódios sangrentos, mas em que sempre foi levado à louvação pública, à admiração, o heroísmo, a coragem, né? Principalmente na defesa da democracia, do cidadão, né? Mas o terrorismo inverte essa equação. O terrorismo é a exaltação da covardia, da surpresa e da completa indiferença ao ser humano do lado de lá, ou do seu lado, né? Tanto faz. Eu, no entanto, peço desculpa para você, mas eu vou repetir de alguma forma, talvez com o mesmo efeito que a frase do Guterres tem, que não há justificativa nenhuma para o terrorismo. O terrorismo é desumano, cruel e covarde, contrário do heroísmo. Essa guerra que nós estamos vendo aí, Israel bombardeando a faixa de Gaza, o mundo inteiro se levantando contra os dois lados, né? Isso já houve algumas vezes. A mais importante foi a do Yom Kippur. No Yom Kippur, Israel ficou calado 3 dias depois do ataque do exército egípcio. Aí voltou, passou por cima rapidamente em uma semana. Houve um momento em que o herói da guerra, Moshe Dayan, cercou o exército egípcio, quis exterminá-lo, mas o primeiro-ministro da época não deixou e fez muito bem. O exército egípcio... Agora, por exemplo, o Egito está fora disso aí, o Egito não tem mais nada a ver com isso, a Síria não tem nada a ver com isso. Olha, até o Irã, que ajuda economicamente os grupos terroristas palestinos, está querendo evitar que os Estados Unidos encontrem alguma evidência de sua ação no ataque terrorista em si. Mas foi um ataque terrorista, não foi um ato de guerra. Foi um ataque terrorista, covarde, como todo ataque terrorista, surpreendente, como todo ataque terrorista, e sangrento, como os bem-sucedidos ataques terroristas, atingindo
população civil. Agora estão reclamando porque as bombas que Israel está jogando no Hamas atingem a população civil. Por acaso os jovens que estavam lá no festival e que foram massacrados pelos guerrilheiros que entraram num cochilo imperdoável da inteligência, que na verdade talvez termine sendo dirigida por algum dos nossos dirigentes aqui da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que de inteligência não tem nada, né? Não, o sequestro de mulheres, crianças e idosos, isso pode ser classificado como um ato de guerra? Não, não é um ato militar. Olha, é muito provável, diante da diferença que existe entre os dois lados, que logo, logo essa guerra termine e que Israel vença, como aconteceu no caso do Yom Kippur, né? Mas isso não significa que acabou. O terrorismo tem se reproduzido e piorado a sua ação, né? Eu até acredito que é pouco provável que os Estados Unidos encontrem evidências de participação do Irã no planejamento e na execução do ataque terrorista, mas o Irã apoia financeiramente e tecnicamente o Hamas. É muito difícil que o Hamas não possa voltar a assombrar o mundo. O Irã tem tentado se equilibrar na negativa de participação nos ataques terroristas, mas os Estados Unidos têm procurado motivos para atacarem os persas, né? Israel não encontrou uma política que combata seus vizinhos palestinos terroristas. Inteligência não pode faltar na guerra contra a imprevisibilidade do terror. Então, você quer que adianta ter escudo de ferro, não sei o quê, alta tecnologia, se o terror continua surpreendendo a todos pelo impacto da sua covardia nas suas ações de morte. Agora, por exemplo, cada bombardeio que Israel executar na faixa de Gaza, morrerá um refém dos sequestros dos terroristas. Isso não ajuda em nada o povo palestino. Tanto que os ataques só são feitos porque os ataques terroristas os precederam e também porque não vai haver um meio de parar o poderio militar de Israel. A inteligência não pode falhar. O The Economist, aquela grande revista inglesa de economia, alertou para a decadência dos palestinos, do Fatah, e advertiu que o Netanyahu, atual de direita, né, primeiro-ministro de Israel, né, aposta muito, né, na decadência do Fatah lá, nas proximidades de Israel. Mas a divisão, né, aquele negócio, dividir para reinar, não funciona muito lá entre os palestinos. Neste momento dessa terrível ação terrorista que se transforma em guerra, será resolvida militarmente, mas haverá a morte de muitos civis, inclusive dos sequestrados pelos guerrilheiros, né? Ela tem recebido uma violência muito forte dos Estados Unidos e de outros países do Oriente, mas o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, hein? É grande coisa, hein? Pelo amor de Deus, a ONU já não vale nada. Como eu disse aqui no começo, o que o Guterres tem a dizer sobre o conflito não significa nada na guerra, né? Agora, com o Brasil na presidência da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, aí vocês vão de saber que o Brasil se consagrará como o eterno pretendente. O Brasil quer entrar no Conselho de Segurança da ONU, não sei para quê, porque o Conselho de Segurança da ONU também só vale mesmo para os países que têm veto, né? Estados Unidos, a Rússia, por exemplo, não se manifesta contra a invasão covarde também, mas bélica, da Ucrânia pela Rússia, e o Brasil tenta ali uma candidatura impossível, inviável, né? Lula chamou o ataque de terrorista, mas não considera o Hamas um grupo terrorista, não se define oficialmente em relação ao Hamas como um grupo terrorista. Então, mas o Lula está em casa,
se tratando da recuperação de uma cirurgia no quadril, e ninguém nem pode acusá-lo de ser infenso a essa questão do Oriente Médio, porque aconteceu no sábado, ele já tinha sido operado e não havia nenhuma previsão desse sentido. Mas podia ter evitado a viagem do chanceler Mauro Vieira para a Indonésia, Camboja e Filipinas. O Brasil nunca tinha ido antes a Camboja e a Filipinas. Em Jacarta, ele já estava na oportunidade de voltar para o Brasil ou de ir lá para o cenário da guerra, mas ele preferiu esse tipo de ineditismo ao fato do Brasil mostrar a importância da presidência do Conselho de Segurança da ONU, intervindo ali diretamente, de alguma forma, no ataque terrorista do Hamas em Israel, né? Ele, lá em Jacarta, Mauro Vieira, cuja palavra deve ser mais ou menos, deve ter um poder semelhante aqui ao meu, por exemplo. Eu também defendo o Estado palestino, ele foi lá, defendeu o Estado palestino. E eu quero lembrar o seguinte, o Estado palestino é uma das vítimas dos ataques terroristas. Os ataques terroristas não favorecem os palestinos, ao contrário do que pensa a esquerda, sempre burra, né? Sempre raciocinando errado, como a direita, aliás. Segundo o Mauro Vieira, o Estado palestino atende à necessidade de estabelecer fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Acordadas, não foi no sentido de estava dormindo e acordou, não. É no sentido de ter uma concordância, né? A palavra fica meio dúbia, né? E aí você fica pensando que ele, por exemplo, está dormindo lá. Agora não sei se já está em Camboja, não sei se já foi para as Filipinas, mas está dormindo, né? Eu quero só alertar a vocês que já nos anos 50, logo depois da Guerra Mundial, em plena Guerra Fria, o Albert Camus, o argelino, ganhou o Prêmio Nobel pela magnífica obra literária que escreveu em francês, escreveu artigos no jornal Combat, do qual ele era editorialista, contra o terrorismo, numa época em que o terrorismo tinha uma certa... um certo charme, tanto que o seu grande adversário, Jean-Paul Sartre, era a favor do terrorismo. Todo mundo achava, naquele tempo, que o Camus ia se consagrar como escritor, ganhou o Nobel da literatura, mas não como pensador político, e sim o Sartre. Acontece o contrário hoje. Sartre, o magnífico escritor de grandes obras do teatro e do romance francês, não estava certo. Seu enterro levou multidões e tal. Não estava certo. O terrorismo é execrável e cada vez pior, porque o que esse ataque tem de novo é que ele é muito mais brutal. Aliás, eu conversei com um amigo meu que entende muito desse assunto do Oriente Médio para comparar com a execução dos 3 médicos paulistas e baianos por engano na vingança de milicianos, que tem a mesma consequência daquilo que se chama erradamente de bala perdida, uma bala por engano, uma bala enganosa seria uma bala enganada, né? É um terrorismo em escala menor, porque esse meu amigo, ele acha que o terrorismo é pior do que o nazismo. O efeito do terrorismo é pior do que o efeito, porque o nazismo foi uma máquina de guerra montada pelos alemães com esse significado ideológico. O terrorismo, ao contrário do que pensam os bestalhões da esquerda mundial, o terrorismo não tem nada a ver com isso. O terrorismo é uma demência mental, nada mais do que isso. Mas vamos falar de coisas mais agradáveis, né? As ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares ganharam medalha de prata no Mundial de Antuérpia, na Bélgica, e foi a primeira vez na história que o Brasil conquistou uma medalha por equipes no Mundial de Ginástica Artística. Antes, a Rebeca tinha vencido por um acidente, né? A Simone Biles, que caiu, né? Acidentalmente, e ela ganhou ouro, e Simone Biles, a grande, a genial americana, a prata, né? De qualquer maneira, foi um grande sucesso, e um grande sucesso também das atividades sociais, que essas são meninas pobres da periferia que ganharam a oportunidade e chegaram às suas medalhas a partir da pobreza. Não é o caso de pobreza o Botafogo, que hoje
Botafogo de Futebol e Regata, lá do Rio de Janeiro, do bairro de Botafogo, originalmente, é o campeão virtual do Campeonato Brasileiro, porque teve a sorte de fracassar na Copa Sul-Americana, e aí ficou sem jogos para ter que poupar o time. E agora, neste domingo, vulgo ontem, venceu o Clássico, mostrando um futebol vistoso, com autoridade contra o finalista brasileiro da Libertadores, o Fluminense, que eliminou o Internacional e vai enfrentar o Boca Juniors argentino, que eliminou o Palmeiras para surpresa geral, né? O Botafogo está contando não apenas com o seu grande desempenho, mas também com os tropeções, os deslizamentos dos seus perseguidores. Por incrível que pareça, o seu maior perseguidor no momento é o Bragantino, Red Bull Bragantino. O Bragantino e o Palmeiras perderam na rodada. O Palmeiras perdeu para o Santos, que estava na zona do rebaixamento, e o Bragantino e o Flamengo empataram. O Santos saiu da zona de rebaixamento e agora tem times, assim como, por exemplo, o Fortaleza, intruso, que pode chegar no topo lá, ou seja, na disputa da Libertadores do ano que vem. Não vai ser fácil, não, superar esses times todos, inclusive o Fortaleza, que pode ter condições de disputar o que se chama de a glória eterna. A glória eterna não é o Campeonato Brasileiro, para mim não é a Libertadores, mas todo mundo acha que a Libertadores é que é o máximo. Então, parabéns ao Botafogo, teve um jogo deslumbrante. Agora, enfrentou um Fluminense que tinha passado por dois momentos muito complicados, suando muito, e por um relaxamento da vitória, né? Venceu primeiro o Internacional nas oitavas, das quartas de final, e depois venceu quem é que ele venceu mesmo? Não, ele venceu o Internacional na semifinal, lá em Porto Alegre, e estava estafado, digamos assim. O time jogou parecendo o Flamengo, não quer nada com a hora do Brasil, a bola que se dá. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, para desejar uma boa semana, e fica atento, porque estarei de volta para tratar desses assuntos todos de novo. Um grande abraço, até direto ao assunto.